Então, Paulo encerra essa sessão aqui, tá? De sorte que já não é escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Paulo encerra a sessão afirmando que eu e você não estamos mais sob escravidão, mas Jesus nos libertou. João 8,32. E conhecereis a verdade vos libertará. Ele é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele nos libertou para a liberdade plena dos filhos de Deus e o livre acesso ao Pai e a todas as bênçãos celestiais. Irmãos, a obra de Deus na adoção é perfeita e irrevogável. Logo, a salvação não pode ser perdida. Se você está em Cristo, você é um filho de Deus. Se você está em Cristo, você recebe o Espírito por ser filho de Deus. Se você está em Cristo, essa sua posição é irrevogável. E tem um texto que eu gostaria de ler, que se encontra em Romanos, capítulo de número 8, versículos 14 a 17. Diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para viver outra vez com medo, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Eu não sou filho de Deus porque eu acho. Eu não sou filho de Deus por nenhum motivo. Eu sou filho de Deus porque a Bíblia diz que se eu creio em Cristo Jesus, eu sou filho de Deus. Outra coisa, não baseie sua vida, como eu já disse, no mundo gospel, mas não baseie também sua vida cristã nos seus sentimentos. Eu não me sinto filho de Deus. Você crê em Jesus como seu único suficiente Salvador? Creio. Então você é filho de Deus. Mas eu não me sinto. Você luta contra o pecado? Luto. Então você é um filho de Deus. Mas eu não me sinto. O Espírito Santo toca no teu coração, ele te fala, ele te orienta. Sim, ele me fala, me orienta, me afasta do pecado. Então você é um filho de Deus. Tenha certeza da sua salvação, porque ela é irrevogável. A adoção é irrevogável. A filiação em Cristo não tem como voltar atrás. É irrevogável. Você que crê em Cristo Jesus é sim um filho amado de Deus. E aí o apóstolo Paulo mostra isso, ele coloca uma coisa de uma forma tão sólida. Deus homem vem, cumpre a lei, vence, nos resgata com sangue, nos torna filhos mediante a fé, nos dá o Espírito Santo, nos coloca numa posição gloriosa, nós temos acesso a toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Olha que coisa maravilhosa. E aí ele fica meio chateado. E ele mostra isso a partir do versículo 8, porque ele mostra como é que outras coisas são palha diante dessa perfeição de Deus, diante dessa obra completa de Jesus, que é uma rocha firme no qual nós podemos nos esconder. As outras coisas são transitórias, passageiras, não têm fundamento. E nós chegamos na nossa segunda metade da lição, a transitoriedade dos ritos judaicos. E aqui eu coloquei judaicos, irmãos, mas também tem os ritos pagãos. O apóstolo Paulo ele faz uma coisa aqui muito ousada, os irmãos vão ver. Transitoriedade dos ritos judaicos. Versículo 8. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servíeis a deuses que por natureza não o são. Eu e você somos seres adoradores. A humanidade é uma espécie que adora. Tá? Se você não adora a Cristo Jesus, se você não adora a Deus, você vai adorar outras coisas, seja no time de futebol, o trabalho, sua esposa, seu marido, seus filhos, uma banda de música, alguma coisa você vai adorar. O sexo, o dinheiro, alguma coisa você irá adorar. Então, antes, nós não conhecíamos a Deus e servíamos a deuses que por natureza não são. Não são Deus por natureza. Deus é Deus por natureza. As outras coisas não são deuses, mas nós a colocamos na posição de Deus. Nós as colocamos em posição de superioridade. Nossa situação com relação a Deus, antes de Jesus, era essa. Nós éramos idólatras. E nós fazíamos a vontade do nosso coração e a vontade de Satanás. Efésios, capítulo de número 2, versículos de 1 a 3, diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora,
segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Nós enchemos a nossa mente, enchemos o nosso coração de falsos deuses para adorar se não tivermos Jesus. João Calvino, um grande teólogo francês, que morou muito tempo na Suíça, né? Ele falava o seguinte, que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Se Deus não estiver ali, se Jesus não estiver sentado no seu coração, você vai estar nessa situação de Gálatas 4:8. Você vai começar a adorar um monte de coisa que não é Deus. Versículo 9. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, essa expressão aqui é importante, tá, irmãos? É uma expressão complexa. Agora nós conhecemos a Deus. Então ele faz o contraponto entre o versículo 8, quando nós não conhecíamos, e o versículo 9, agora que nós conhecemos, ouvimos o Evangelho, nascemos em Cristo Jesus. Tá bem? Então ele fala, mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus. Alberto, Deus não conhecia a gente antes? Sim, Deus conhecia. Na verdade, o que ele está querendo dizer é o seguinte, essa relação de conhecer e ser conhecido, ela existe porque Deus se permite conhecer. Então, tudo que vocês conhecem de Deus, tudo que eu conheço de Deus, tudo que nós conhecemos de Deus, tudo que os Gálatas conheciam de Deus, era porque Deus se deu a conhecer. Tá bem, irmãos? É isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres? O apóstolo Paulo fala, meu Deus, eu estou indignado. Vocês tiveram contato com Jesus, vocês entenderam a obra dele. Cara, vocês foram feitos filhos. Para onde é que vocês estão indo? Vocês estão voltando, vocês estão regredindo, estão retrocedendo. Aos rudimentos fracos e pobres. Ou seja, ele compara as riquezas da herança do versículo 7 com coisas miseráveis. Rudimentos fracos e pobres, os quais de novo quereis ainda escravizar-vos. E aqui é importante, irmãos. Quando fala rudimentos, o apóstolo tem em mente, a gente vê isso no versículo 10, guardais dias e meses e tempos e anos. Está apontando não. Esses dias, meses, tempos e anos são os tais dos rudimentos. Era muito comum no paganismo, né? Início do verão, solstício de inverno, início da primavera, alinhamento de planetas, dias de colheita, dia de semeadura, dia de abate de animais. Esses dias eram guardados por povos pagãos. O apóstolo Paulo fala, olha, os pagãos fazem isso, eles guardam esses dias. Mas existe também na lei do Antigo Testamento vários dias a serem guardados e vários rituais a serem feitos. O apóstolo Paulo fala o seguinte, se você não confia em Jesus, mas se você confia em cultura pagã, em que você sacrifica boi no solstício do inverno, você sacrifica ovelha na lua nova, na lua cheia, para poder dar fertilidade para o terreno. Se você faz isso, você está divorciado de Deus, você está vivendo rudimentos do mundo. Só que ele pega e faz um negócio aqui terrível para os judaizantes, porque ele fala, se você também guarda as datas do Antigo Testamento, achando que você vai ser salvo por elas, você também está guardando rudimentos do mundo. O apóstolo Paulo está falando tanto a lei divorciada de Jesus, quanto os rituais pagãos, e aí não tem jeito, é pagão mesmo, essas duas coisas não têm poder para te salvar. Entendeu? O paganismo só tem poder para te destruir e a lei ela só te conduzia até Jesus, ela era um tutor. Então, se você está vivendo debaixo da tutoria ainda, você não está livre, você não é herdeiro ainda, você ainda é escravo, você ainda é menor de idade, você ainda não atingiu a plenitude dos tempos, você está vivendo debaixo dos rudimentos da lei. A tutoria dela está sobre você ainda. Ou você está sob a tutoria da lei, ou você está em Cristo Jesus, livre, herdeiro, filho de Deus. E ele continua aqui falando, ok, vocês não conheciam a Deus, vocês conhecem a Deus, e como é que vocês querem voltar para onde vocês vieram? Vocês estão loucos, tá? Versículo 10, guardais dias, meses, tempos e anos. Ele fala, não dá, pessoal. Paulo afirma então que toda escravidão é ruim, seja ela pagã, seja ela por sujeição a uma lei
divorciada de Jesus. E aí ele mostrou, olha, as datas, os sacrifícios, é temporário, não tem a firmeza, não tem a duração, não tem a vitalidade, a força, tudo isso é transitório. Jesus é o completo, Jesus é o perfeito, a fé é tudo que nós precisamos dele. E aí ele encerra, ele faz esse contraponto. Então ele mostra primeiro a firmeza da nossa filiação em Cristo e a partir do versículo 8, a transitoriedade dos ritos, sejam eles pagãos, sejam eles judaicos. E aí você pergunta, Alberto, faltou um versículo. Versículo 11. Diz assim: receio de vós, ou tenho medo, receio, estou preocupado a respeito de vocês, que tenha eu trabalhado em vão para convosco. O apóstolo Paulo fala, estou achando que eu ensinei tantas coisas gloriosas para vocês e não adiantou muita coisa não. Estou preocupado de ter perdido meu tempo, de ter investido meu tempo em vocês e vocês não terem ainda entendido a grandiosidade da obra de Cristo Jesus e a posição que vocês têm como filhos de Deus. Irmãos, esse versículo 11 do apóstolo Paulo, que era um grande pastor, que era um grande plantador de igreja, que era um grande tutor de novos pastores, Timóteo, Tito. Ele tinha ali o Paulo e os seus dois braços, Tito e Timóteo, que a gente vê descrito na Bíblia de uma forma mais... Os discípulos de Paulo, ali, os aprendizes de pastoreio do apóstolo Paulo. Um pastor, formador de pastores, plantador de igrejas, ele tinha medo de ter trabalhado em vão com as pessoas. Se preocupava com isso. Se preocupava com o fruto na vida da pessoa. Esse versículo 11 mostra o medo de todo pastor, o medo de todo líder na igreja. Líder sério, pastor sério. O medo de todo professor de escola bíblica. Que é nós estarmos investindo tempo nas pessoas, nós estarmos investindo estudo nas pessoas, nós estarmos investindo recurso nas pessoas, nós estarmos investindo vida na vida das pessoas e as pessoas não estarem entendendo absolutamente nada. E aí a gente olha para aquelas pessoas nas quais nós estamos investindo tempo, estamos investindo vida na vida, estamos investindo recurso, estamos investindo em ensino bíblico, estamos investindo no aconselhamento, estamos investindo em oração. E a gente olha a pessoa e a pessoa está pisando barro, está ali no mesmo lugar, não avança, ou pior, muitas vezes retrocede, como é o que parecia que os Gálatas estavam fazendo. Jesus nos chama para sermos filhos de Deus através dele, para recebermos o Espírito, sermos a habitação de Deus, sermos revestidos pelo próprio Cristo, ou seja, estarmos vestidos de Jesus, envolvidos em Jesus. Jesus nos convida para que, uma vez revestidos dele e cheios do Espírito, nós possamos crescer através do estudo da palavra dele. Jesus quer que você cresça. Jesus não quer que você seja para sempre um bebê espiritual, mesmo sendo filho de Deus, mas não seja para sempre um bebezão espiritual. Jesus quer que você avance. Jesus quer que eu avance. Mas parece que muitas vezes nós não valorizamos a obra de Cristo, a habitação do Espírito, a disponibilidade da palavra para ser estudada. E parece que nós também muitas vezes não valorizamos o esforço de pessoas que nos cercam e que dedicam tempo para nos ensinar a palavra de Deus. Agora eu vou fazer a propaganda para acabar a nossa EBD. Valorize o que a igreja tem feito. Valorize a mensagem do pastor. Quando o pastor estiver pregando, senta, escuta a mensagem. Tem uma irmã da nossa igreja que ela anota todas as mensagens. Eu fico sentado no meu canto e vejo quando o Marinho está pregando, ou quando o pastor está pregando. Quando eu estou lá de cima pregando também, eu posso ver. Ela anota toda a mensagem. Ela anota as referências. E depois ela já veio falar comigo alguma coisa que ela anotou. Ela se preocupa. Ela não fica andando pela igreja. Ela não fica peregrinando pela igreja. Existem irmãs da nossa igreja que
fica chateada quando não tem EBD, como não tivemos semana passada. Ela chega e fala: Alberto, poxa, eu fiquei ansiosa esperando e não teve. Irmãos, isso é desejo de crescer, isso é desejo de não ser bebê espiritual. E existem pessoas que ficam peregrinando de um lado para o outro na igreja. Isso aí, para quem ensina, para quem prega, é algo extremamente angustiante, porque dá a sensação de que a gente está trabalhando em vão para com aquela pessoa. A pessoa não tem interesse em crescer. E eu te digo uma coisa: você andar para cima e para baixo, seja para resolver o que for durante o culto, obviamente, irmãos, tem exceções, tem momentos que a gente pode se encaminhar, resolver alguma coisa, mas isso não pode ser a prática, não pode ser o normal. Uma coisa é um culto você tem que resolver alguma coisa, um culto você tem que fazer alguma questão, né, que aconteceu emergência ali. Outra coisa é você ficar peregrinando na igreja de um lado para o outro, e o pastor, o Marinho, eu, ou outro qualquer pregador que está na frente, está falando e você está andando. Para o pregador, para o professor, dá a sensação: puxa vida, receio que esteja trabalhando em vão para com aquela pessoa. Porque ela está há tanto tempo na igreja, ela ouve tanto tempo pregações, ouve tanto tempo, canta há tanto tempo, ouve tantos hinos há tanto tempo, conhece textos bíblicos, mas ela parece que ela perdeu a paixão para parar e ser envolvida e ser encharcada pelo ensino da palavra de Deus. Então, na hora da mensagem, é hora de resolver várias coisas, menos ouvir a palavra de Deus. Que nós possamos refletir nisso. Se eu entendo que eu sou um filho de Deus, se eu entendo a grandiosidade da obra de Cristo Jesus na minha vida, que eu possa me curvar diante disso e desejar ansiosamente crescer na graça e no conhecimento desse meu Deus. E uma vez que eu conheço cada vez mais Cristo Jesus, que eu amo cada vez mais a palavra dele, que eu leio bons livros, que eu tento me dedicar, que eu dou valor à pregação da palavra, ao ensino da palavra, eu estou cada vez mais firmado, arraigado, enraizado, edificado em Cristo Jesus e cada vez mais protegido contra uma volta, uma queda nos rudimentos do mundo. Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe e nos ajude a amarmos tudo aquilo que Jesus fez por nós e amarmos as pessoas que dedicam tempo para nos ensinar. Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor Jesus, vamos orar, vamos agradecer por esse momento. Pai bendito, louvado seja o teu nome. Muito obrigado, ó Pai, porque estamos firmes em ti, porque somos seguros pelas tuas mãos, porque somos lavados, remidos, resgatados, redimidos, gloriosamente salvos em Cristo Jesus. Muito obrigado, ó Pai, porque ninguém em nada pode nos arrebatar das tuas mãos e nem tirar a nossa posição de filhos, conquistada não por nós, mas por Cristo Jesus no Calvário. Muito obrigado, ó Pai, pela fé, que é um dom do Senhor, que foi posta em nossos corações. Muito obrigado, ó Pai, porque uma vez crendo, recebemos o Espírito Santo, porque somos teus filhos. E nos ajude, ó Pai, a não abandonarmos essas realidades, esses grandes tesouros, essa grande herança que é a vida eterna em Cristo, em troca das coisas que este mundo nos oferece. E nos ajude também, ó Pai, a não sermos pesados aos nossos pastores, não sermos pesados aos nossos líderes, mas a amarmos tudo aquilo que eles têm feito por nós, e que ao demonstrarmos interesse, desejo de crescer, a dedicação no estudo da tua palavra, eles possam olhar para nós e falarem: puxa vida, valeu a pena investir nessa vida, e que o teu nome, e somente o teu nome, seja glorificado através do nosso viver. É o que oramos e te pedimos, já gratos, em nome santo de Jesus. Amém e amém. É isso aí, pessoal. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja, Deus te dê crescimento, Deus te dê entendimento cada vez mais profundo da palavra dele. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro aqui na Escola Bíblica Dominical, no canal da Igreja Batista da Vila Guilhermina. Tchau, tchau.